Todos acharam? Marcos 2, 13 a 17 diz assim: De novo, Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Que ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, e sim pecadores. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos reunidos em teu nome e em torno da tua palavra. Pedimos que o teu Espírito ilumine o nosso coração para que possamos seguir o Senhor e termos a nossa vida restaurada pelo Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Há alguns anos eu li a seguinte frase: a transformação é a grande jornada. A transformação é a grande jornada. Você já parou para pensar qual é o motivo de andarmos por certos caminhos e pegarmos certas direções na nossa vida? A vida é imprevisível. Nós planejamos ir para um lugar, mas as circunstâncias que nos cercam, às vezes, nos conduzem a outros caminhos, a outros lugares, por outras direções. A razão imediata de nós caminharmos é de termos a certeza ou de querermos chegar a algum lugar. Nós estabelecemos objetivos na nossa vida e queremos cumprir esses objetivos, mas quantas vezes a própria jornada nos transforma de tal forma que a viagem se transforma numa experiência muito mais ampla e rica. Ou seja, muitas vezes nós queremos chegar a algum lugar, mas o próprio processo do caminhar se transforma numa experiência tão rica que às vezes o processo se torna o lugar aonde realmente Deus quer ter um encontro conosco, de nos moldar, de nos transformar. Jesus Cristo, ele nos convida a trilharmos, a caminharmos a jornada mais emocionante de todas. E ao andarmos por esse caminho, Jesus nos prepara para chegarmos ao destino final. Falamos muito do destino final, mas talvez pouco do processo da própria jornada. O que Jesus ele quer é de nos oferecer uma experiência completa, uma experiência plena. Desde o momento em que nós fomos convertidos pelo Senhor, até o momento em que Ele nos chamar à sua presença, toda a vida, todo esse caminhar, toda essa jornada é o lugar marcado para que nós possamos ter um encontro restaurador com o nosso Mestre. Nesse sentido, eu gostaria de refletir com todos vocês sobre o que aconteceu com uma pessoa muito especial chamada Levi. Como Jesus transformou a sua experiência da jornada em uma experiência restauradora. Todos nós precisamos ser restaurados por Jesus. Todos nós precisamos ser curados por Jesus. Mas como ele costuma fazer isso? É sobre isso que a narrativa que nós lemos nos fala e nós temos várias lições que podemos aprender aqui. Jesus está à beira do mar da Galileia, onde ele já havia escolhido os seus primeiros discípulos. Se você ver
lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 em diante, você tem o chamado dos discípulos dentro dessa região. Os primeiros discípulos, Pedro, André, João, Tiago, são todos dessa região do Mar da Galileia. Mas não somente os discípulos estavam junto de Jesus, mas uma grande multidão afluiu ao encontro do Mestre para ouvi-lo. A fama de Jesus era algo impressionante. Jesus tinha a fama de alguém que ensinava com autoridade, que contava boas histórias, mas também que tinha a capacitação de Deus para fazer milagres. Então, todos queriam ser, de alguma maneira, alcançados por Jesus, restaurados pelo Senhor. Todos que vão à igreja, todos que têm algum tipo de simpatia à causa do Evangelho, o têm porque precisam desse toque de Deus, precisam de uma graça especial que só Jesus pode dar. Discípulos, seguidores, pessoas interessadas, curiosos, muitas pessoas se aproximaram para escutar os ensinos de Jesus. Mas Jesus nunca se impressionou com a quantidade das pessoas que o seguiam. Jesus tinha pessoas próximas dele. Jesus tinha vários tipos de pessoas ao entorno dele. E geralmente não eram pessoas que eram como flor que se cheira. Eram pessoas que tinham problemas, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, pessoas que as lideranças religiosas costumavam chamar de pecadores. Sim, Jesus, ele fazia questão de estar junto dessas pessoas, de pecadores, de pessoas quebradas, de pessoas que realmente precisavam dele. E é dentro desse contexto que nós temos o encontro de Jesus com uma pessoa chamada Levi. Se nós lemos o versículo 13 e 14, de novo, Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e ele disse, siga-me, e ele se levantou e o seguiu. Levi, que tem outro nome no Novo Testamento, ele é chamado de Mateus, aliás, ele é o escritor do primeiro evangelho. Levi significa junto a alguém. Ele tinha um nome grego, Mateus, que significa dom ou presente de Deus. Ele era filho de um sujeito chamado Alfeu, que é citado nas Escrituras. E em meio à multidão, Jesus, ele vê Levi. Viu Levi, filho de Alfeu. Ou seja, Jesus, ele olha com atenção. Ele repara que Levi está lá, sentado no banco da coletoria, na cidade de Cafarnaum. Ele vê que Levi era uma pessoa que tinha um ofício não muito prestigioso, ele era coletor de impostos, ele era o fiscal da Receita. Ele, provavelmente, também não tinha uma boa fama, porque ele cobrava os seus encargos na hora de cobrar o imposto devido, porque os coletores de impostos não tinham salário. Eles ganhavam, eles colocavam o ágio da sua comissão para ter um retorno. Em meio à multidão, Jesus vê Levi. Os judeus desprezavam Levi por ele ser coletor de impostos em nome de Roma. Ele cobrava um ágio, ele enganava as pessoas, ele era visto com um olhar de desconfiança e de repúdio pelas pessoas. Mas Jesus vê Mateus, Levi, com um olhar diferente. Mesmo o mais pecador, aquele rejeitado até pelas pessoas, ele é alvo do olhar de Jesus Cristo. A despeito dos nossos pecados, Jesus insiste em olhar para cada um de nós. Eu não sei quais são os pecados que você tem, só sei que são muitos, porque os meus são muitos também. Já pensou se Jesus, ele se recusasse
a prestar atenção em nós por causa dos nossos pecados. Mas Jesus, aquele que não tem pecados, ele faz questão de olhar para nós, que somos pecadores, cujo coração está cheio de enfermidade, porque Jesus sabe que só ele pode resolver a nossa situação. Muitas vezes nós achamos que a nossa vontade em estar com Jesus é maior do que a vontade que ele tem em estar conosco. Mas a palavra de Deus nos afirma que Jesus está muito mais interessado em estar conosco do que nós, às vezes, com ele. Jesus olha para nós, a despeito dos nossos pecados. Jesus olha para nós, a despeito das nossas falhas. Ele olha com atenção, ele nos vê. E é tão bom, meus irmãos, termos a certeza que Jesus nos vê, nos olha. Ele não perde nenhum detalhe da nossa vida. Ele não está ausente em nenhum momento da nossa existência, mesmo quando nós, cegados pela nossa corrupção, ou cansados da nossa jornada, nós não vemos Jesus aparentemente do nosso lado. Jesus está conosco em todos os nossos momentos e ele tem um olhar de atenção especialmente voltado para aquele, para você, para eu, que fomos escolhidos e fomos chamados para fazermos parte do rebanho do seu povo e sermos os seus discípulos. Muitas pessoas estavam lá, mas o olhar de Jesus, ele se dirigiu a uma pessoa em particular. É o mesmo olhar, meus irmãos, que Deus dirige a você hoje. Todos nós aqui reunidos, Deus tem um olhar particular a cada um de nós, a despeito dos nossos pecados. Bendito seja o Senhor, porque Ele nos enxerga, sabe quem nós somos, sabe daquilo que precisamos, e Ele tem tudo para nos oferecer, para nos resgatar, para nos curar. Veja só, no versículo 14, e disse, siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Aquele a quem Jesus olha com atenção, é dirigido uma palavra de comando: siga-me. Jesus não olha para você porque ele não tem nada mais para olhar. Jesus olha para cada um de nós porque no olhar de Jesus nós temos um propósito muito além. Ele nos olha para nos chamar. Ele nos olha para que a vontade de Deus possa em nós ser estabelecida. Quando Ele olha para nós de forma atenta, a despeito dos nossos pecados, o chamado do discipulado é feito: siga-me. É a forma tradicional como Jesus chamou todos os seus discípulos: segue-me, vem atrás de mim. Mesmo levando em consideração a situação de impureza de Levi, a sua má fama, Jesus o chama para segui-lo. A jornada do discipulado não é feita por pessoas perfeitas, mas por aqueles a quem Jesus chama para serem, ao longo da jornada, aperfeiçoados. Para que ao longo da jornada nós possamos encontrar maturidade. Jesus não chama pessoas perfeitas, ele chama pessoas imperfeitas para que durante a jornada ele possa os aperfeiçoar. Para que nós, seguindo Jesus dia a dia, possamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus, a razão por meio da qual nós fomos chamados e escolhidos para seguir. Levi, ele atende o chamado de Jesus. Ele se levantou e seguiu. É um chamado irresistível, sabe? Quando Jesus nos chama, não dá para dizer não. Porque quando Jesus nos chama, nós entendemos naquele momento, olhando nos olhos de Jesus, aquele olhar que penetra todo o nosso ser, que não há lugar melhor para estar e não há pessoa melhor para seguir do que o próprio Senhor Jesus Cristo.
É verdade que o seguir implica em renúncia. É verdade que nós, quando seguimos Jesus, passamos pelo caminho estreito, pela porta apertada. Mas se Jesus vai à nossa frente, fica relativamente mais fácil seguir o Mestre por onde quer que ele for. Prontamente Levi atende o chamado. Levi passa a seguir Jesus a vida inteira, ao custo da sua própria vida. Levi, ele nunca mais voltou para a coletoria. Ele levantou-se, seguiu Jesus. Largou a sua principal fonte de renda, porque encontrou em Jesus o seu maior tesouro. Largou a sua forma antiga de vida, porque em Jesus ele encontrou a verdadeira forma de se viver para a glória de Deus. Ele nunca mais voltou a ser coletor. E a partir de então, ele foi um discípulo verdadeiro, um discípulo amado de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, este mesmo chamado de Levi, da mesma forma como Jesus chamou Mateus, como chamou todos os discípulos, ele está a chamar pelo nosso nome cada um de nós. Levi, siga-me. Fulano, siga-me. Você, siga-me. Ah, mas Jesus, o que eu vou fazer com a minha vida? Siga-me. Ah, mas Jesus, e o meu dinheiro? Siga-me. Jesus não costuma desamparar aqueles a quem ele chama para o seu ministério, para a sua seara. Se Jesus chamou você, pode ter a certeza que ele vai cuidar de você até o fim da sua vida. Porque ele nos chama a despeito dos nossos pecados. Aquele que olhou para nós é aquele que nos chama a vivermos uma vida transformada e transformadora. A vivermos uma novidade que só Jesus pode nos dar. A vivermos milagres diários na nossa vida. A vermos o sobrenatural de Deus em cada canto da nossa existência, a vermos a nossa família sendo transformada por Jesus, nossa vida sendo preenchida por Jesus, as lacunas da nossa vida sendo saturadas pela presença do Mestre, e Ele nos chama ainda hoje para seguirmos pela jornada mais emocionante da nossa vida. Por que Jesus chamou Levi? Por que Jesus olhou para Levi? Tem algum motivo especial? Diz lá o versículo 15, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Depois que Jesus chama Levi, Levi o chama para a sua casa, para comer. E Jesus se vê cercado não somente por Levi, mas pelos amigos de Levi. Os pecadores, publicanos, muitos dos seus discípulos estavam ao redor daquele que é o Filho de Deus. E no versículo 16 diz, os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que ele come e bebe com os discípulos e pecadores? Aqui nós vemos um paradoxo. Nós esperaríamos ver os religiosos seguindo Jesus e os publicanos longe. Nós esperaríamos os fariseus, os escribas perto de Jesus e os pecadores longe, falando mal deles. Mas o que nós vemos é justamente o contrário. Quem está perto de Jesus são os pecadores. Quem está longe de Jesus são os religiosos, que acham que estão bem, mas que na verdade não estão. Os religiosos, eles estavam muito mais preocupados com a forma exterior. Como assim um Jesus? Um mestre, um professor, um profeta santo de Deus, ele está lá com a gentalha, está lá com os pecadores? Não dá para entender um negócio desse. Você gosta de ficar com um pecador? Com alguém que é boca suja? Gosta de ficar na mesa junto com uma pessoa que é
bem desagradável no seu proceder e falar, mesa é lugar de amigo, mesa é lugar de família. Mas repare que Jesus, ele tem próximo de si pessoas pecadoras, pessoas com problemas. E aqueles que se achavam imunes aos problemas estavam longe, falando mal de Jesus, porque pela forma exterior, Jesus estava errado. Por quê? Ele estava junto de pessoas pecadoras, pessoas problemáticas. Jesus tinha que estar junto com eles, pessoas santas. E Jesus diz no versículo 17, tendo ouvido isto, Jesus ouviu a reclamação dos fariseus, ele lhes respondeu, os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim pecadores. A resposta de Jesus deixa os religiosos desconcertados, pois esperava-se que os grandes rabinos, os professores, escolhessem para si os melhores discípulos. Essa era o costume da época. Você é um grande professor, você quer ter que tipo de aluno perto de você? Os melhores, né? Isso dá prestígio. Mas Jesus escolheu ter junto dele os piores. Jesus, ele veio chamar justamente pecadores. Para quê? Jesus escolheu estar junto de nós, pecadores, porque ele deseja nos alcançar, nos curar, nos limpar, nos santificar, nos aperfeiçoar. O caminho do discipulado, meus amados irmãos, é um caminho de cura, é um caminho de resgate, de restauração. Por isso que o caminho do discipulado demora a vida inteira. Por quê? Porque é a vida inteira que você tem diante de Deus, que é o tempo que Deus tem para, pouco a pouco, mudar você. Dia após dia. É aquele processo que você não consegue ver a mudança de um dia para o outro, mas só depois de um certo tempo. Hoje você dá 2 passos para frente, amanhã você recua 1, depois você dá 2 mais para frente, depois você recua 3. E você vai indo progressivamente, sendo moldado, sendo transformado à semelhança de Jesus. Se a despeito dos nossos pecados, Jesus olha para nós. Se a despeito dos nossos pecados, Jesus nos chama a cada um de nós, é porque Jesus ele tem um propósito de nos curar do pecado. Nos curar de toda a corrupção. Nos fazermos pessoas restauradas. E é para isso que ele veio. Eu não vim chamar os justos. A igreja não é lugar de justo. O lugar de justo é o céu. E se você não está lá, é porque você ainda não é justo, no sentido pleno da palavra. O seu lugar é aqui, porque todos nós precisamos da graça de Jesus em algum âmbito da nossa vida. Todos nós temos alguma doença, seja no físico ou seja na alma. Todos nós temos lacunas que precisam ser preenchidas. Só pela presença de Deus, porque com outras coisas esse vazio não é preenchido. Ele quer nos curar e ele faz isso ao longo do caminho. Enquanto eu ando com ele, eu vou sendo alcançado por Jesus. Enquanto eu estou em comunhão com Jesus, Jesus vai tratando a minha vida. Por isso, a nossa vida deve ser uma vida de constante caminhar, seguindo o Mestre, o autor e consumador da nossa fé. Porque é na jornada que a maior transformação ela acontece nas nossas vidas. E essa jornada nos prepara para a chegada no destino. Meus amados irmãos, a palavra de Deus diz lá em João capítulo 12, 26. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Seguir a Jesus é o grande desafio das nossas vidas. Não deixe que os seus pecados te impeçam de seguir o Mestre nessa jornada. É justamente por você ser quem você é
que Jesus te chama para ser quem Ele é. A semelhança de Cristo nós precisamos ser. E isso só acontece quando nós seguimos Ele. Esta é a cura que nós precisamos. Muitas vezes a gente pega uma enfermidade e quer que Jesus nos cure, na verdade? E Jesus tem poder para curar. Jesus tem poder para ressuscitar mortos. Jesus tem poder para curar o câncer. Jesus tem poder para fazer os melhores e os mais formidáveis milagres. Mas o maior milagre que Jesus quer fazer nas nossas vidas não é simplesmente a cura de enfermidades passageiras. Ele quer nos curar como um todo. Ele quer nos curar da grande doença do pecado, oferecendo a nós, de graça, o bendito remédio do Evangelho e oferecendo de graça a si próprio como remédio, para que possamos nele ter a cura que precisamos. Enquanto seguimos Jesus, Ele vai restaurando a nossa imagem conforme a dele. Deus deseja que por meio da minha vida, o chamado possa ser estendido também a tantos outros próximos ou distantes de mim que precisam ser curados por Deus. Veja quantos amigos, veja quantos pecadores Levi trouxe à presença de Jesus. Veja como o impacto do alcance de um pecador teve na vida de outros tantos que estavam lá. E que de meros aderentes, de meros espectadores, se transformaram em seguidores de Jesus. Ao alcançar você, ao olhar para você, ao chamar você, Deus tem um projeto para muito além de você, porque por meio de você, Deus quer encontrar e ter essa possibilidade de curar e restaurar aqueles que estão no seu entorno. Qual foi o destino de Mateus? A tradição diz que ele foi até a Etiópia para pregar o evangelho e lá foi morto por uma espada ou por uma lança. Mateus, no final da jornada de discipulado, ele encontrou a vida eterna. Ele recebeu a cura definitiva. Mas a sua própria jornada o preparou, o aperfeiçoou e o restaurou. Deus não se importa apenas com o fim, Deus se importa com o processo, com os meios. E é nos meios, esse momento que nós estamos vivendo hoje, esse tempo que nós estamos vivendo no agora, esse é o momento em que Deus quer transformar a sua vida. Qual é a missão de Deus por meio desse texto? A missão é simples. Deus deseja que sejamos discípulos de Jesus, que convidam outras pessoas tão quebradas e doentes como nós para sermos diante do Mestre, curados pelo médico dos médicos, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Todos nós precisamos de cura. Só Jesus pode nos curar. Todos nós estamos andando juntos, uma só jornada, rumo ao fim glorioso, aos novos céus e nova terra, à vida eterna, à glória. Todos estamos juntos nessa jornada, onde juntos estamos sendo aperfeiçoados, tratados e curados pelo nosso Mestre. Que nós possamos continuar sempre juntos, a despeito da distância, a despeito de qualquer coisa que socialmente possa nos separar, nunca nos esquecermos que nós somos tão somente pecadores, à mesa com Jesus, sendo moldados por Ele e esperando o dia em que não mais seremos chamados pecadores, mas seremos chamados o novo povo do Cordeiro, quando Jesus Cristo finalmente voltar para, junto conosco, inaugurar novos céus e nova terra. Que Deus nos abençoe, que nós possamos seguir por essa jornada, a jornada mais transformadora, mais emocionante, mais preciosa da nossa vida. Oremos ao Senhor. Nosso Deus,
Muito obrigado. Obrigado por ter olhado para cada um de nós. Nós não merecemos. Nós não temos nada de bom para que o Senhor se olhe e se surpreenda conosco, mas o Senhor, por meio do seu próprio amor, olhou para nós, nos chamou. Nos chamou para trilharmos essa jornada de restauração e de cura. Por isso, Senhor, cura-nos, restaura-nos, aplica em nós o santo remédio da Tua palavra, para que possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.